A doença de Cupido. Uma mulher muito sagaz de 90 anos, na faixa K, procurou recentemente nossa clínica. Pouco depois de seu 88º aniversário, ela notou uma mudança, afirmou. Que tipo de mudança? Indagamos. Deliciosa, ela exclamou. Eu absolutamente adorei. Eu me sentia mais vigorosa, mais viva, jovem de novo. Passei a me interessar pelos homens jovens. Comecei a me sentir, digamos, assanhada. Sim, assanhada. Isso foi um problema? Não de início. Eu me sentia bem, extremamente bem. Por que deveria achar que havia algo de errado? E depois? Meus amigos começaram a se preocupar. Primeiro diziam: Você está radiante, ganhou vida nova. Mas depois passaram a pensar que aquilo não ficava bem. Você sempre foi tão tímida, diziam, e agora está namoradeira, dá risadinhas, faz gracejos. Na sua idade isso é correto? E como a senhora se sentia? Fiquei surpresa. Eu me deixara levar. Não me ocorrera questionar o que estava acontecendo. Mas então fiz isso. Disse a mim mesma: Você está com 89 anos, Natasha. Isso vem acontecendo faz um ano. Você sempre foi muito comedida em seus sentimentos. E agora, essa extravagância. Você é uma velha. Está perto do fim. O que poderia justificar essa súbita euforia? E no momento em que pensei em euforia, as coisas assumiram um novo aspecto. Você está doente, minha cara, disse a mesma. Está se sentindo bem demais. Tem de estar doente. Doente? Emocionalmente? Mentalmente? Não emocionalmente. Fisicamente. Era alguma coisa em meu corpo, em meu cérebro, que estava me deixando eufórica. Então pensei: puxa vida, é a doença do Cupido. Doença de Cupido? Repeti todo confuso. Eu nunca ouvira aquele termo antes. Sim, doença de Cupido. Sífilis, percebe? Trabalhei em um bordel em Salônica há quase 70 anos. Peguei sífilis. Muitas das moças tinham. Nós a chamávamos de doença de Cupido. Meu marido salvou-me, tirou-me dali. Mandou tratar a doença. Isso foi anos antes da penicilina, é claro. Será que ela poderia ter me alcançado depois de todos esses anos? Pode haver um imenso período latente entre a infecção primária e o surgimento da neurosífilis? Especialmente se a infecção primária houver sido suprimida, mas não erradicada? Tive um paciente tratado com Salvarsan pelo próprio Ehrlich, que apresentou TAB dorsal, uma forma de neurosífilis, mais de 50 anos depois. Mas eu nunca tivera notícia do intervalo de 70 anos, nem de um autodiagnóstico de sífilis cerebral enunciado com tanta calma e clareza. É uma suposição espantosa, repliquei, após refletir um pouco. Nunca me teria ocorrido, mas talvez a senhora esteja certa. Ela estava certa. O líquido espinhal era positivo. Ela realmente tinha neurosífilis. Era mesmo as espiroquetas que estimulavam seu velho córtex cerebral. Emergiu então a questão do tratamento. Mas agora outro dilema se apresentou, expresso, com características sagacidade, pela própria senhorita K. Não sei se quero que a doença seja tratada, disse ela. Sei que é uma doença, mas ela faz com que eu me sinta bem, sinta prazer com ela. Ainda sinto, não vou negar. Ela me fez sentir mais viva, mais assanhada do que nos últimos 20 anos. Foi divertido,
mas sei que quando uma coisa é boa, vai longe demais e deixa de ser boa. Andei tendo ideias, tendo impulsos. Não vou descrevê-los, que são bem embaraçosos e tolos. Era como estar meio bêbada, meio tocada no começo, mas se isso for longe demais. E ela imitou um demente espasmático babando. Supus que estava com a doença de Cupido, por isso vim procurá-lo. Não quero que ela piore. Seria terrível, mas não quero que seja curada. Seria horrível do mesmo modo. Eu não estava plenamente viva antes desses bichinhos me pegarem. A senhora acha que... O senhor acha que conseguiria mantê-la exatamente como está? Pensamos durante algum tempo, e nosso procedimento evidentemente, e por sorte, estava claro. Nós lhe demos penicilina, que matou as espiroquetas, mas nada podíamos fazer para reverter as alterações cerebrais, as desinibições que elas provocavam. E agora, a senhorita K tem dupla vantagem, desfrutando uma branda desinibição, uma liberação de pensamento e impulso, sem ameaça alguma ao seu autocontrole ou risco adicional para o seu córtex. Ela espera viver assim, reanimada e rejuvenescida, até os 100 anos. Coisa engraçada, ela comentou, é preciso dar crédito a Cupido. Pós-escrito. Muito recentemente, em janeiro de 1985, encontrei alguns desses mesmos dilemas e ironias no caso de outro paciente, Miguel O., internado no hospital psiquiátrico com um diagnóstico de mania. Logo se percebendo, porém, que ele estava manifestando o estágio excitado da neurosífilis. Homem simples, ele fora peão em uma fazenda em Porto Rico, sofrendo um certo impedimento da fala e da audição. Ele não conseguia expressar-se muito bem com palavras, mas o fazia, exibia suas situações de um modo simples e claro com desenhos. Na primeira vez que o atendi, ele estava bastante excitado, e quando lhe pedi para copiar uma figura simples, ele produziu todo entusiasmado uma elaboração tridimensional. Ou pelo menos foi assim que interpretei antes de ele me explicar que se tratava de uma caixa de papelão aberta e tentar desenhar algumas frutas dentro da caixa. Inspirado, impulsionadamente por essa imaginação excitada, ele não fez caso do círculo e da cruz, mas conservou o contorno concreto, a ideia de cerco, uma caixa aberta, uma caixa cheia de laranjas. Não era mais empolgante, mais viva, mais real do que a minha figura sem graça? Poucos dias depois, eu o vi novamente, cheio de energia, muito ativo, com ideias e sentimentos voando para todo lado, alto como uma pipa. Pedi a ele, outra vez, para desenhar a mesma figura, dessa vez impulsionamente, sem fazer uma única pausa. Ele transformou o original em uma espécie de trapezoide, um losango, depois ligou a um fio e a um menino. O menino empipando pipa. Pipas voando, exclamou excitado. Encontrei-o pela terceira vez, alguns dias depois, muito deprimido, acentuadamente parkinsoniano. Fora-lhe administrado Aldol para acalmá-lo enquanto se aguardavam os últimos exames do líquido espinhal. Pedi mais uma vez que desenhasse a figura, e dessa vez ele copiou sem animação, corretamente, em tamanho um pouco menor do que o original, sem vestígio algum das elaborações, das animações, da imaginação das ocasiões anteriores. Não vejo mais coisas, disse ele. Parecia tão real, tão vivo quanto antes. Será que tudo parece morto quando eu for tratado? Os desenhos de pacientes com parkinsonismo, quando são despertados pela
levodopa parecem uma analogia intrusiva. Quando pedimos que desenhe uma árvore, o parkinsoniano tende a desenhar uma coisinha mirrada, atrofiada, pobre, uma árvore de inverno seca, totalmente desfolhada. Quando ele esquenta, se recobra, é animado pela levodopa, a árvore ganha vigor, vida, imaginação e folhagem. Se ele se tornar demasiadamente excitado, alto, com a levodopa, a árvore pode adquirir uma aparência fantasticamente ornada, exuberante, explodindo com novos ramos e folhas que brotam, repletos de pequenos arabescos, floreios e outras coisas mais, até que finalmente sua forma original perde-se por completo, sob a elaboração enorme, barroca. Desenhos assim também são muito característicos das pessoas com síndrome de Tourette. A forma original, a ideia original, perdida em uma selva de ornamentos e da chamada speed art, gerada pelo uso de anfetaminas. Primeiro a imaginação é despertada e depois se torna excitada, frenética, tendendo à falta de limites e ao excesso. Que paradoxo! Que cruel, que ironia há nisso! A vida interior e a imaginação podem fazer jazer embotadas e adormecidas, a menos que sejam libertadas, despertas por uma intoxicação ou uma doença. Precisamente, esse paradoxo está no cerne do tempo de despertar. Ele também é responsável pela sedução da síndrome de Tourette. E, sem dúvida, pela singular incerteza que pode associar-se a uma droga como a cocaína, que sabidamente eleva a dopamina do cérebro, como faz a levodopa, ou síndrome de Tourette. Isso explica o espantoso comentário de Freud sobre a cocaína, afirmando que a sensação de bem-estar e a euforia que ela induz em nenhum aspecto diferem da euforia normal da pessoa saudável. Em outras palavras, você fica simplesmente normal e logo se torna difícil acreditar que está sob a influência de alguma droga. A mesma avaliação paradoxal pode aplicar-se à estimulação elétricas do cérebro, à epilepsia, que são excitantes e viciantes e podem ser autoinduzidas repentinamente pela pessoa a pessoa que a elas é propensa, da mesma forma que os ratos, com eletrodos cerebrais implantados, estimulam impulsionadamente os centros de prazer do próprio cérebro, mas existem outras epilepsias que causam prazer e genuíno bem-estar. O bem-estar pode ser genuíno, mesmo se for causado por uma doença, e esse bem-estar paradoxal pode até trazer um benefício duradouro, como ocorre com a senhorita O e suas estranhas reminiscências convulsivas, como você pode encontrar no capítulo 15. Estamos em terreno estranho aqui, onde todas as considerações usuais podem ser invertidas, onde a doença pode ser bem-estar e a normalidade mal-estar, onde a excitação pode ser um cativeiro ou uma libertação, e onde a realidade pode residir na ebriedade e não na sobriedade. É verdadeiramente o reino de Cupido e Dionísio.